Quando eu comecei esse projeto, o medo era muito grande de que as pessoas não entendessem que isso tudo não é para mim, não é para Carla, mas é para partilhar com vocês. E é isso que eu sonho, fazer com que a gente olhe para cada situação da nossa vida com muito respeito, com muita sensatez e nada radical. A palavra nunca não deve ser usada, e eu nunca, e eu não quero, não. Tudo é questão de como olhar para aquela situação. E assim a gente estava conversando ali fora e algumas pessoas perguntam, para que você está fazendo isso? Teve uma pessoa que foi lá e me perguntou, oi, você podia estar fazendo outra coisa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido. Pois é, mas eu gosto de estar aqui. E eles estão bem cuidados. Então é isso, farmácia de manipulação faz com que eu consiga essa aproximação com vocês. E aí foi uma evolução. Em 2003 nós ampliamos e hoje está no mesmo endereço, depois dessa ampliação, mas cada ano a gente busca uma novidade, uma inovação. Aí, nesse último ano, nos últimos anos, quando vem essa questão da internet, da mídia, da divulgação e do tornar público, então você tem que fazer uma análise. Qual é o seu perfil? O que você vai apresentar como diferencial? Diferencial, no meu ponto de vista, nunca foi qualidade, porque qualidade é uma obrigação. Então, desde que eu me coloquei lá como farmácia de manipulação, eu tenho a obrigação de oferecer para vocês o que há de melhor em fórmula. Não pode ser meio termo, não pode ser de qualquer jeito e não posso pagar para ver o que vai dar. Eu tenho que saber o que vai dar. Eu tenho que saber o que eu estou pondo no potinho. Então, qualidade não é diferencial. E aí foram muitas reuniões e muito estudo e o que apareceu? Que o meu diferencial é acolhimento. Que o meu diferencial é olhar para as pessoas no olho. E isso não é comum, então isso é um diferencial. E a partir daí é o que eu tenho trabalhado. Precisei de 34 anos para saber que eu tinha um diferencial. Então, o que a farmácia de manipulação faz? Não é só medicamento. A gente não atende só receita médica, de nutricionista, de psicólogo, de fisioterapeuta. Nós podemos preparar cosméticos personalizados. E a Helena ficou encantada de ver o que eu faço. E ainda mais saber que eu preparo no laboratório. Então, a gente faz personalizado de acordo com o seu tipo de pele, de acordo com a sua cor de pele, de acordo com o que a sua pele pede. O seu cabelo pede, os seus lábios pedem. Então, a gente personaliza saúde, personaliza bem-estar. Na forma de cápsula, sachê, pomada, creme, loção, o que vocês precisarem. A gente só precisa saber o que vocês precisam. E, para isso, a gente está lá disposto a ouvir. Quanto mais a gente ouve, mais a gente consegue fazer o seu produto. Inclusive em cápsula. Nós temos ali uma cápsula de colágeno que nós fizemos uma cor pink. A Val falou, nossa, ficou tão lindo, dá até vontade de tomar. Dá vontade de tomar, e é isso que a gente tem que ter, vontade de se cuidar. E através da farmácia de manipulação, a gente pode fazer isso. Depois da análise da nossa personalidade, do nosso diferencial, surgiu a sala de chás. Então, fizemos uma reestruturação ali na frente da farmácia para que eu pudesse sentar e bater papo com vocês. Sempre atendia no balcão, sempre meio corrido, com alguém esperando. Então, agora não. A gente tem 2 ambientes de chás, que a gente senta e conversa, entende qual é o momento, qual é a questão e vamos preparar exatamente o que vocês precisam. E daí, para minha surpresa, a grande maioria das pessoas, quando eu oferecia um chá, falava, não, eu não gosto de chá, eu não tomo chá, muito obrigada. Não quero nem experimentar. Não, mas você pode pôr açúcar. Porque eu queria conquistar todo mundo e fazer com que as pessoas olhassem para um chá com um carinho diferente. E olha lá o resultado. Hoje a gente já tem 80% das nossas clientes com novos hábitos. 95% já se sente à vontade de sentar e bater papo e contar alguma coisa que pode ficar melhor. E 100%
adaptada ao hábito coletivo. Então, faz em casa, serve para a família, serve para os amigos. Isabel hoje falou, vamos fazer um rodízio de chá. E é isso. A gente tem feito, todas as ocasiões, uma ocasião para fazer um chá diferente. O nosso chá de hoje, os maridos vão adorar. Vai sair daqui todo mundo mansinho, calminho. O chá gelado é cidreira, abacaxi e hortelã. Então, vai ajudar na digestão e vai ajudar num sono bom. O chá quente é camomila com maçã e canela. Então, eu convido vocês todas a pelo menos experimentar. Estão os dois sem açúcar, porque a gente usa a fruta para adoçar o chá. E depois a gente pode até fazer um workshop de chá, que vai ser muito legal. Então, o projeto Mulheres 40+, surgiu lá, na sala de chás, porque eu ouvia todos os dias queixas muito semelhantes. E a grande maioria era, onde eu vou buscar? Com quem eu vou falar? Eu não posso pagar uma consulta, eu não tenho como procurar um médico, na rede pública está demorando. Então, por que não juntar a curiosidade de todo mundo, buscar profissionais competentes, que nos falem com conhecimento, com ciência, com técnica, e nos afaste das fake news. Porque hoje está tudo tão rápido, tudo tão fácil no celular, que a gente, de repente, virou doutor. Todo mundo sabe tudo. E isso é um perigo, né, gente? Então, nossas ações são palestras educativas, que já fui convidada para falar na prefeitura algumas vezes, né, Simone? E aí eu vou lá levar meu conhecimento a respeito dos chás, falar num grupo de dor crônica, quais os chás que a gente pode usar. Chá não é para substituir tratamento, não é para substituir medicamento, é para agregar. E muda muita coisa na vida da gente o hábito de tomar chá. Aí, depois fomos convidados a falar em Pongaí também, falamos sobre chá. Multiplicar a saúde é o nosso objetivo e acolhimento também. Então, cuidar de você é a nossa melhor fórmula. E é isso, gente. Hoje nós temos mais um capítulo em busca da saúde coletiva. E eu convido a doutora Carla para falar com vocês sobre tudo que ela tem muito conhecimento. Boa noite, então, a todas. Queria agradecer por cada uma de vocês terem saído das suas casas para estarem aqui. Aproveitar para agradecer especialmente a Gi pelo convite. É um enorme prazer estar aqui, ajudando você nesse projeto, que já é sucesso, né, Gi? Só a gente vê aumentar a cada dia aqui o número de pessoas, a gente já sabe que vai só para frente. Obrigada. E vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou médico oftalmologista, formada pela Faculdade de Medicina de Marília há 17 anos. Não tenho 34, que nem a Gi, mas vou chegar lá, viu, Gi? Fiz residência também na Faculdade de Medicina de Marília, em oftalmologia, depois segui para São Paulo. Fiz minha especialização em cirurgia plástica e vias lacrimais na USP e uma especialização em oftalmologia pediátrica na Unifesp. Segui para Novo Horizonte, onde atendo na Novoclínica desde 2014. Divido com a maternidade, hoje a medicina, a Helena, o Henrique. E a gente está aí. Hoje a gente veio palestrar para vocês sobre oftalmologia, mas confesso que quando a Gi me chamou, prontamente eu aceitei. Mas eu falei, o que essa mulherada vai querer saber de olho? Com 40 anos ou mais, que a gente pensa só em pele, unha, cabelo, emagrecer, sono, libido, peso e humor. O que esse povo vai querer saber do olho, né? Mas vamos lá. Aí deitei, fiquei pensando o que eu poderia falar, e essa frase veio na minha cabeça, que os olhos são a janela da alma. Então a gente reflete através do olho tudo que está dentro da gente. E aí, a pandemia mostrou isso, né? Que todo mundo falou pelos olhos. Enfiou uma máscara no rosto e começamos a expressar através do nosso olhar tudo o que a gente sentia. Então, começou a ter muito mais valor. Eu acho que o olho começou a ser mais valorizado por todo mundo. E eu acho que essa informação não é todo mundo que sabe. 80% do que a gente recebe do ambiente, em situação que o nosso corpo funciona normalmente, vem através do olhar, vem através dos nossos olhos. O sentido da visão tem o poder de trazer para dentro 80% da informação. Então, é muito mais importante, né, do que os outros sentidos, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem que cuidar, viu, gente, dos olhos. E com a pandemia,
veio a valorização da pele. Todo mundo começou a ver que a pele fica velha depois dos 40. E a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo humano. Então, ela é a primeira a mostrar o sinal do tempo. Começa a flacidez, começa a cair tudo, né? Cai a pálpebra, cai a pele. Os músculos da pálpebra, os tendões, tudo que segura a pálpebra começa a cair. Então, não é só a pele, começa a cair o olhar. A gente começa a ficar com aquele aspecto de triste, cansado. E aí eu achei importante trazer algumas informações sobre como que a gente pode prevenir. Graças a Deus a gente está no tempo da farmácia, a gente está no tempo da tecnologia e a gente tem que lançar a mão de tudo isso. Começando pela proteção solar. Quem usa filtro solar na área dos olhos? Então, assim, muita gente chega lá no consultório falando assim, nossa, eu passo o filtro, começa a arder, nem passo nessa região. E aí todo mundo esquece que a pálpebra é pele. Então, uma coisa muito importante, quando vocês forem comprar filtro, eu queria deixar essa dica. Filtro oftalmologicamente testado, não só dermatologicamente testado. Ou ele vai estar lá, não irrita os olhos, não arde os olhos. A gente tem alguns no mercado que tem isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos, a Isgin tem uma linha legal, Dermage, Adicus, a própria Antélios. Então, assim, sempre se atentar a isso, que aí a gente pode passar nessa região das pálpebras, que precisa ser protegida, tá? Temos o skincare, temos botox, fios de PDO, tecnologias de laser e as cirurgias. Isso tudo tem muito a ver com a fase de flacidez que a gente se encontra. Indicações médicas, mas o skincare, vários cremes à base de ácido hialurônico, colágeno, que a gente pode estar usando todos os dias. O botox, que é meu queridinho, eu vou falar um pouquinho depois para vocês do botox. Os fios de PDO, que são fios que eles são de um composto biodegradável. Então, eles são, não sei se alguém conhece, já ouviu falar, mas são colocados em determinadas regiões da face. Aí eles são biodegradados, o próprio corpo vai absorvê-los e eles vão manter uma estimulação de colágeno por longo período de tempo. Esses fios, alguns têm umas garrinhas que a gente consegue fazer um lifting, levantar tudo que caiu. Não faz milagre, mas ajuda bastante. As tecnologias de laser, que acho que muita gente já ouviu falar, CO2, Ultraformer, que está bastante na moda, que ajudam bastante também. E as cirurgias, né? Que hoje a gente fala em blefaroplastia estruturada. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Falando a respeito do Botox, que é o meu queridinho, toda mulher 40 a mais tinha que fazer, para não deixar o negócio cair. O Botox, ele serve para segurar as rugas dinâmicas, aquelas que a gente faz com a expressão. Depois que elas se formam, é difícil segurar. Mas enquanto elas não se formaram, o Botox está ali, para ajudar a gente a prevenir. E aí existem algumas dúvidas que eu resolvi trazer, né? Dói? Depende do limiar de dor. Mas a gente passa um anestésico antes, uma pomadinha anestésica, e na hora da aplicação não tem muita dor. Eu costumo brincar que a dor da beleza não dói, né? Você só tem que pensar que você vai ficar bonita depois. Pode voltar ao trabalho imediatamente, exceto se seu trabalho for de exercício físico. Se o exercício físico for muito extenuante, 4 a 6 horas depois a gente pode voltar ao trabalho. Quanto tempo dura? Depende muito do organismo. Em média de 4 a 6 meses. Tem efeito colateral? Raras vezes. E é alérgico? Pode causar alergia? Sim, pode causar, mas também é raro. O que é muito comum dar, às vezes um hematoma na área da aplicação. Tem gente que fica com dor de cabeça no dia que aplica, uma sensação meio gripal. Pode causar reações locais, avermelhidão, na hora que aplica é bem comum. E raramente, reações mais graves de alergia, que aí tem que acionar o médico, né? Falta de ar, vômito, náusea, tem que ligar para o médico. Risco de fraqueza da musculatura e uma ptose, que é uma queda da pálpebra temporária, se o líquido se desloca para uma musculatura que ele não deve. Então, aí o paciente fica com uma queda palpebral transitória. Passou o efeito do Botox, a pálpebra volta ao normal. Me pediram lá no grupo, vocês me ajudaram pelas perguntas, para falar um pouquinho sobre blefaroespasmo. Trata-se de uma doença que causa um fechamento involuntário das pálpebras. Então, a pessoa ela pisca sem querer e ela não consegue abrir os olhos. É uma doença bastante incapacitante, ela causa dificuldade para ler,
para dirigir, para trabalhar. De causa multifatorial, a gente ainda não sabe na medicina a causa exata dessa doença, então de difícil tratamento. Porém, a toxina botulínica controla muito bem e o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Aliás, o Botox, acho interessante falar, porque não é todo mundo que sabe, ele foi descoberto através da oftalmologia. Essa coisa de tirar a ruga é um efeito colateral do Botox. Ele era usado inicialmente por um casal para tratar estrabismo, o desvio do olhar. E aí eles viram que quando eles aplicavam de um lado, os pacientes perdiam a ruga daquele lado. E aí foi desenvolvido todo um estudo e chegou-se à conclusão que ele faz milagre, né? Trata as rugas. Blefaroplastia estruturada. Então, antigamente a cirurgia das pálpebras, ela era feita para tirar a pele e esvaziar um pouquinho as bolsinhas de gordura. A evolução trouxe hoje técnicas que a gente consegue... Lembra que eu falei dessa perda de sustentação? Os ligamentos vão ficando mais frouxos, a gente vai caindo como um todo. Então, hoje a cirurgia... Melhorou, né? A cirurgia consegue, além de tirar a pele, tirar as bolsas, a gente dá pontos para tentar manter essa sustentação palpebral, melhorando a qualidade da cirurgia. Que não é eterna, né? Tem um tempo de duração, mas melhora bastante. E dúvidas, né? A cirurgia dói. Hoje a maioria dos profissionais faz ela sob sedação, em centro cirúrgico. Deixa cicatriz. Pela pele da pálpebra ser muito fina, a chance de ficar uma cicatriz permanente ela é muito baixa. Então exige cuidados locais, claro, mas a chance de deixar uma cicatriz permanente, ela praticamente é inexistente. Pode trabalhar? Depende. Hoje com o home office, com todo mundo em casa, ficou mais fácil, né? Terminou o edema, está se sentindo melhor, pode voltar ao trabalho. Mas exercício físico tem uma limitação, aí, geralmente de 1 mês, 2 meses, para voltar ao trabalho. E lembrando que cada um tem sua própria resposta, cada organismo tem o seu jeito de responder ao trauma, então cada um responde de um jeito. Outra coisa que perguntaram foram os cílios, extensão de cílios, né? Que está super na moda. Para ficar mais bonito. Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas, estudando um pouquinho mais essa parte de lashes, tem várias técnicas de colocar os cílios. Tem uma técnica que coloca fio a fio. Eu não sei se vocês sabem disso, mas vai fio por fio. Tem outras que ela é colocada em leque, em W, em Y, enfim, vários fios. E aí começa a crescer as chances de risco, as chances de problema. Por quê? A cola é altamente tóxica, então ela tem um risco muito alto de causar uma alergia, uma reação química na superfície do olho, e é muito perigoso. Então, não é que eu sou contra, porém, você tem que buscar uma profissional que tenha bastante conhecimento para fazer esse procedimento, com risco de causar essas alergias, irritações, infecções. E conforme você vai colocando mais peso ali perto do seu próprio cílio, na hora de arrancar, o próprio peso do cílio sintético quebra o natural. Então, aí vem você fica praticamente pelada de cílio quando tira a extensão. E precisa de uma higiene. O que mais a gente vê no consultório? Eu coloquei esse mês, vem limpinho. Mês que vem, o caos. Você olha no microscópio, eu trouxe até uma foto depois para vocês verem, mas aqui alguns produtos para limpeza, elas costumam indicar bastante o shampoo da Johnson, e saiu recentemente um produto mais específico para a área dos olhos. Ainda não tem Novo Horizonte, mas a gente consegue, o pessoal está comprando bastante pelo Mercado Livre, tem chegado e todo mundo está gostando, de sabonete específico para a área dos olhos. Coloquei aqui, não dá para ver, acho por causa da luz, mas o que a gente vê no microscópio. Isso aqui está limpo, tá, gente? Mas aqui está a extensão, e aí você começa a ver crosta, tudo pendurada. O nosso cílio, ele tem uma característica ele é feito para repelir a sujeira, ele está ali para proteger a gente. Quando você vai e coloca uma coisa artificial, o aspecto, vocês conseguem ver? Que é um aspecto de que vai grudar? Parece, sei lá, aquele tecido que gruda, assim. Então dá a impressão que a sujeira vai ficar ali, né? Não é nada natural. E aí eu quis trazer quem está nas redes sociais aí antenado, a esposa do Alok teve um problema sério aí com extensão de cílios, fez uma ceratite química e é bem isso. Então assim, fiz o procedimento,
e minha visão embaçou, estou com dor, não enxergo. Eu tive um caso no consultório, tem tempo já, naquela época daquelas maquiagem definitiva, um acidente da profissional com a caneta. Aí o salão ligou correndo, desesperado, que se eu podia atender, e foi grave, assim. Então, tem que procurar gente que sabe, que tem informação, porque não é simplesmente colocar o cílio e tirar depois. Vista cansada. Quem vê alguém fazer assim ou de óculos já sabe que tem 40, né? Esse é o portão de entrada do 40 anos, não enxergar de perto. E aí vai, óculos, não tem, lá, já ficou livre do óculos, né? Lente de contato, cirurgia, e uma novidade que está para chegar no Brasil, já está nos Estados Unidos, alguém também já estava atualizado lá no grupo, mas é um colírio que promete, após 30 minutos de instilação, manter 10 horas de visão para perto, garantida para a gente, sem óculos. Porém, milagres não acontecem, né? A gente ainda não sabe. Tem alguns efeitos colaterais, olho vermelho. Quem tem grau já, por exemplo, quem já usa óculos para longe, que depois dos 40 precisa acrescentar o de perto, a gente não sabe se vai atrapalhar a visão de perto, porque ele vai agir na pupila. Então, ele vai fazer uma contração pupilar e isso pode atrapalhar a visão de longe. A gente só vai saber isso na hora que o ser humano conseguir usar em massa, né? Para começarem as reclamações. Então, ele foi lançado mês passado, se eu não me engano, nos Estados Unidos. A gente ainda não tem essa informação e deve estar aterrissando no Brasil ano que vem, dezembro para ano que vem. Então, expectativas grandes, né? Vai ser bom, né? Poder pingar uma gotinha todo dia e ficar 10 horas tranquilo. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho. Eu vou dar uma pincelada para não ficar cansativo também. Se depois alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida para esclarecer, a gente vai falando. Mas algumas doenças que são mais prevalentes depois dos 40 anos. O pterígio, que perguntaram no grupo. A famosa carne crescida. Feia. Quem tem sofre, né? Porque é chato. É feio, é inestético. Irrita, você sai no sol, fica vermelho, arde, dói, incomoda. Não tem muito o que fazer. Tende a ficar crescendo, porque quanto mais ela inflama, mais ela cresce. E não tem, é cirúrgico, não tem nem milagre, não tem nenhum colírio que vai arrancar ela dali. Só que o problema é que a cirurgia ela não é garantida. Então, tirou, pode voltar. Quanto antes a gente faz, quanto mais precoce, na idade mais cedo, maior a chance de voltar. Existem técnicas que diminuem a chance de recidiva, mas infelizmente não tem muito. É compressa fria, lubrificação, óculos de sol e quem tem coragem, cirurgia, né? Ou indicação. Catarata, acho que também teve alguma dúvida de catarata lá. A maioria de nós vamos ter. Não adianta pensar que a gente vai fugir. Quando eu comecei a residência e comecei a operar, os pacientes às vezes iam para o microscópio e ficavam reclamando, né? Incomoda, para o olho, fica com o olho reto, e aquele olho para lá, para cá. Falei, nossa, um dia eu vou ter que deitar, né? Porque se Deus quiser eu vou ter catarata, né? Deitei lá embaixo, falei, vamos lá, liga tudo, põe os panos aí que a gente quer ter a experiência de como que é. Não é confortável, mas acho que é suportável. Então, todo mundo já pensa que um dia vai precisar passar pela cirurgia de catarata. O que é a catarata, né? Só para tentar explicar. Todos nós nascemos com uma lente dentro dos olhos. Uma lente que é transparente, na maioria das vezes. E ela tem um poder, é como se fosse um óculos de grau de mais ou menos 40 graus dentro do nosso olho. Então, lá no passado, nem sei falar quando, a cirurgia era só removido a lente. Ela ficava opaca, porque a catarata nada mais é que o cristalino perdendo a transparência. E aí eles tiravam o cristalino e acabou a cirurgia. Aí o paciente saiu o quê? Sem enxergar. Por isso que os nossos bisavós lá, não faz não, que não dá certo. Essa cirurgia vai dar errado. E é muito por esse sentido. E a cirurgia foi evoluindo, a técnica foi evoluindo, e hoje é uma cirurgia bastante comum, tranquila, relativamente tranquila. Então, tira-se o cristalino hoje, né? Tira-se a catarata e implanta-se a lente. Famosa lente que vai pôr dentro do olho, né? Essa lente tem diferença? Tem muita gente que pergunta, do plano, é a mesma coisa que se eu comprar a lente?
Tem diferença, gente. Mesma coisa que falar para vocês. Tem diferença você comprar um óculos de R$100 e um óculos de 1.000? Quem usa óculos sabe que tem, né? Então, tem diferença, mas todas fazem a função de substituir o grau que foi tirado de dentro do olho. Tem risco, né? Será que tem risco de operar? Tem risco, cada vez menor com as tecnologias que a gente tem hoje. E não tem outro jeito também de se livrar da catarata. Na televisão até tem, né? Colírio e tudo mais, mas não existe. É cirúrgico mesmo, não tem como. Teve alguma pergunta no grupo que perguntou, eu fiz a cirurgia e agora meu grau está voltando, não tem como resolver, né? Só óculos. Com as cirurgias de tirar grau, as famosas refrativas, que a gente faz mais jovem, tem que fazer o estudo do olho, mas tem como, se tem um grau voltando, o paciente não quer mais óculos, às vezes dá para fazer uma cirurgia refrativa em cima da cirurgia da catarata. Então, é uma opção, seria uma opção. Trocar a lente não é uma boa opção, já é um risco. A gente troca a lente quando algo deu muito errado. E uma coisa que acontece bastante depois da cirurgia, começa a embaçar. Não sei se dá para ver aqui, está tudo sujo atrás, está vendo? O pessoal fala, sujou a lente. Na verdade, não é a lente que suja, é atrás da lente. Então, é muito comum ter que fazer uma limpeza, que é um procedimento também bem tranquilo de ser feito, e uma vez feito, não precisa mais fazer, devolvendo a qualidade visual para o paciente. Glaucoma, que também foi falado, é uma doença silenciosa, bastante prevalente. Antigamente, a gente falava que quem tinha pressão, tinha glaucoma. Hoje, para variar, mulherada, né? Mulher, maior de 60, menopausa, enxaqueca, tem um risco aumentado de ter um glaucoma que a gente fala de pressão normal. É uma doença que a gente quando a gente faz diagnóstico, porque a gente percebeu, já está no fim dos tempos aqui, ó. Por quê? Porque ela faz uma visão de tubo, ela vai fechando de fora para dentro. Então, é difícil o paciente perceber que ele está perdendo a visão. Por isso que a gente insiste tanto nas visitas anuais ao oftalmologista. Precisa ver nervo, precisa ver pressão. Isso aqui existe, é progressivo, às vezes rápido, às vezes lento, mas precisa ser visto por quê? Porque uma vez diagnosticado, quanto mais cedo, maior a chance da gente controlar. Glaucoma não se trata, igual eu brinco, eu falo igual hipertenso, diabético. Se você parar de tomar o remédio, você continua hipertenso, diabético, né, sofrendo as consequências da doença. É uma doença de bastante evolução no tratamento. Hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas para tratar, porque os colírios são bem chatos de usar, cheio de efeito colateral. Tem gente que não consegue. Você tenta uma classe, 2, 3, não vai. Então, a gente tem bastante opção terapêutica para tentar prevenir a progressão dessa doença. Olho seco, que também foi perguntado, acho que a Su perguntou, né? É uma doença, assim, a maioria de nós menopausou, aconteceu, né? Vamos ter. Porque a alteração hormonal faz a gente desenvolver o olho seco, começa a alterar tudo na mulher, inclusive a produção e a qualidade da nossa lágrima, que também é alterada nas doenças reumáticas, que também é alterada com algumas medicações ansiolíticas, antidepressivas, antialérgicas, de uso mais contínuo, menopausa e o nosso querido clima, que não tem ajudado muito, né? Então, causa ardência, vermelhidão, embaçamento da visão. O olho fica como se fosse ralado, tá vendo? Esse amarelinho aqui é tudo área machucada do olho. Então, nós não temos uma lágrima de qualidade, a superfície do olho recebe toda a agressão ambiental e começa a ter machucados. Esses machucados começam a ser porta de entrada para a infecção. Então, a gente tem que tratar. Primeira coisa pela boca, beber água. Não adianta tentar falar que a gente vai hidratar sem tomar água. Aí temos vários compostos vitamínicos, colírios de lubrificação, pomadas, e aí as medicações vão além. A gente às vezes tem que usar corticoide, tem que usar imunomodulador. Então é uma doença grave, não dá para passar batido. Às vezes a gente fala, está ruim o clima, meu olho está ficando vermelho. Não é simples assim. Tem que pelo menos pingar um lubrificante lá para ver se vai melhorar. É super importante. Os portadores de doenças reumáticas, além do reumatologista, são amigos do oftalmologista. Tem que estar indo no consultório de vez em quando, né, Su?
E aí a gente tem os quadros de blefarite, que é uma outra coisa que eu queria comentar, que não é todo mundo que sabe, principalmente os portadores de olho seco, mas nós mulheres também, aquelas que vão fazer maquiagem em salão, compartilhamento de pincel, de maquiagem, mão suja. A gente tem um processo de inflamação, acumula sujeira na borda da pálpebra, e isso é uma... Eu brinco que é uma estufa, que é alimento de bactéria. As bactérias da pele vão adorando morar aqui no cantinho, na borda das nossas pálpebras, e liberando toxina, e tudo isso vai para dentro do nosso olho. Gera um processo inflamatório crônico, se não tratado, começa a ter queda de cílios, começa a ter uma inflamação da superfície com reações de cicatrização, e se a gente não trata, os quadros ficam realmente muito graves. Não é incomum, tá, gente? A gente pega, aqui no Novo Horizonte eu pego muito, acho que por causa do clima também, que é muito quente, a pessoa sua, trabalha, às vezes fica passando a mão. Então, tem que limpar. Todo mundo fala, a gente lava o cabelo, mas ninguém lava o cabelo do olho, né? Tem que lavar. Todo dia deixa um shampoo específico para a área dos olhos na hora do banho e vamos começar a lavar esse cílio. É só por fora, por dentro não precisa. E tem também... queria comentar, um bichinho que adora morar na área da pálpebra. Se a gente tem uma deficiência dessa na superfície palpebral, que a gente não trata, que a gente não higieniza, que a gente não lava. Pacientes com rosácea têm uma tendência maior. É um bichinho que ele mora na glândula, no folículo do pelo ou na glândula. Ele chama Demodex. E, às vezes, a gente se depara com isso aqui, na pálpebra. Tem que cortar o cílio, todos, para poder tratar e entrar com medicação por boca. Então, vamos lavar os cílios, tá? Por favor. Algumas vezes a gente tem que entrar com um antibiótico por boca, um ciclo longo de antibiótico para poder tratar, porque é uma doença crônica de difícil controle, só com tratamento tópico. E esse gelzinho aqui é milagroso, não sei se alguém já usa. Um excelente demaquilante também. Não é barato, mas é muito eficaz. A gente põe só uma gotinha e ele já funciona. Uma coisa que ninguém perguntou, não sei se vocês conhecem, agora eu já estou me direcionando para 50 mais, 60 mais. Degeneração macular relacionada à idade. Alguém já ouviu falar disso? É uma doença na retina, no fundo do olho, que vem com a idade. Como a longevidade está aí, né, a gente está vivendo cada vez mais, é uma doença cada vez mais prevalente. Infelizmente, a gente não tem milagre. Ela tem duas formas. A forma mais comum da gente encontrar é a forma seca. O paciente começa a falar que ele não consegue ler, está perdendo a visão central, fica um pontinho preto na frente do olho. Começa a ver as coisas tortas. Tudo isso é sinal de que a gente está com um problema lá dentro do olho, na retina, e tem que procurar rápido. Tratamento para a forma seca, quando a gente já vê lá começar a pintar as falhas na retina. Não tem. A gente tem alguns estudos mostrando a famosa dieta mediterrânea à base de legumes, verduras, frutas, peixes, todo mundo já sabe que faz bem, para tentar desacelerar o processo de progressão. Vitaminas, que a gente toma uma por dia também, para também tentar desacelerar. E tem a forma de seca, que é uma forma evolutiva, atrófica, que se evoluir não tem o que a gente fazer. A forma molhada, é quando ela inflama, ela vaza. Então, aquela estrutura que estava seca começa a vazar, começa a inflamar e isso derruba a visão agudamente. O paciente perde. Essa a gente tem que correr. Existem alguns medicamentos que são injeções dentro do olho mesmo que se faz para tentar diminuir o processo inflamatório. Geralmente a gente consegue, não vou falar que volta a visão, mas você controla, você dá uma amenizada. Alguns 30% dos casos, às vezes, consegue voltar a uma visão boa. Mas são situações de recorrência. Aí aquele paciente que de 3 em 3 meses vai fazer exame, vai visitar o oftalmologista e vai ter que tratar. Então, assim, de dica, dieta mediterrânea agora é para todo mundo.
40 a mais já começa a comer legume, verdura, fruta, alimentos da cor verde escuro e laranja todos os dias no prato. Porque ali vai ter a luteína e a zeaxantina, que são as vitaminas muito importantes para a área da retina. Então, temos que prestar atenção nisso. Cigarro, não pode. É um fator oxidativo muito grande, então a gente tem que estar prevenindo isso. Não vou me propor a falar disso, acho que todo mundo conhece já, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, que a maioria de nós já conhece alguém que tem, se a gente não tem. Só resolvi trazer aqui visagismo, né? Rosto redondo, que óculos que eu compro? Rosto quadrado, que óculos que eu compro? Porque a maior dúvida é a gente comprar óculos, né? Que tipo de óculos que a gente tem que comprar? Quem usa multifocal tem que se atentar um pouco mais ao tipo de óculos. Não pode passar da área da sobrancelha, não pode descer muito para baixo da bochecha, porque vai ter alteração na visão lá do multifocal. Mas existe essa questão do que fica melhor para cada formato de rosto aí. Foi perguntado também sobre o tremor das pálpebras. Alguém perguntou no grupo, não lembro quem. Diferente do blefaroespasmo, que é aquele tremor que o paciente não consegue abrir o olho, é incapacitante, todo dia, toda hora, a gente tem as mioquimias. Ai, minha pálpebra começou a pular, incomoda. Está cansado? Está estressado? Quem não está, né? Tô. Então, é um tremor palpebral transitório, ele não fica para sempre, geralmente de um lado só. Tem hora que está tudo bem, tem hora que treme. O que a gente tem que fazer? Dormir, descansar, diminuir café. Cafeína faz a estimulação. Às vezes lubrificar, porque incomoda um pouco na lubrificação. E tem que passar, porque aí se não passa, ele já sinaliza algum outro diagnóstico. A gente tem que fazer investigação neurológica, a gente tem que prosseguir na investigação. Mas normalmente passa. Volta, passa, mas passa. Acidentes domésticos. Também foi perguntado para a gente falar um pouco, né, Simone? O que a gente faz quando acontece alguma coisa? Lava, gente. Pega a torneira, entra embaixo, enfia o fio embaixo, abre e deixa cair água em cima. Não usa nada de medicação, exceto uma lubrificação. E o curativo é uma coisa que eu queria muito falar, porque normalmente, às vezes, você vai até em pronto-socorro, cortou a pálpebra, mete uma gaze, né? Mete uma gaze e um micropore. Não. Pega esses copinhos de café, eu queria até... Não achei na internet para colocar, mas esse copinho de café e coloca assim, ó. E prende com o micropore. Não mexe na lesão, não mexe, porque às vezes o ponto lacrimal foi lesado, mas está lá direitinho para reconstruir, aí vão lá e põem uma gaze. Quando chega no socorro oftalmológico, a gente cola, vem o ponto lacrimal na mão, assim. Então, põe o copinho, tampa e vai procurar socorro. E eu queria falar um pouquinho do sono, que agora eu acho que vocês vão querer prestar atenção. Não usar tela antes de dormir. É verdade. Existe uma causa física envolvida. As telas, elas emitem a luz azul, acho que a maioria já ouviu, e recentemente descobriu-se que também há iluminação ultravioleta. E isso confunde o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um ciclo que o corpo tem, ao saber que quando está chegando a noite, a gente libera a famosa melatonina, que deve ter alguém tomando aí, poder dormir. Então, à noite, começa a liberar melatonina para induzir o sono. Quando você vai lá e pega a tela, o que o corpo entende? É dia. E não produz a melatonina. Então, não dá sono. Aí o paciente fala, mas eu só durmo vendo tela. Aí fica cansado de tanto ver tela, o olho fecha, e você dorme, porém você não faz o ciclo do sono, que é chegar lá no sono REM, para você descansar. Então, você não faz um sono que te relaxa, que te descansa. O que é o ideal? 1, 2 horas sem tela antes de deitar. É difícil, mas temos que tentar, porque melhora muito a qualidade do sono. Se livrar delas, por esse motivo, é real. E aí aqui eu trouxe só um extra aí da aula. Não sei se vocês conhecem esse pintor italiano, que ele pintava faces de mulheres e não pintava os olhos, porque ele falava que ele só pintaria quando ele realmente conhecesse a alma dessa mulher. E o único que ele pintou
foi a mulher dele, no final da vida aí. E realmente faz diferença, né? O olho ele consegue expressar tudo que a gente está, o nosso estado de espírito por dentro. Então vamos cuidar muito bem dele para que ele sempre mostre o nosso melhor. E é isso. Obrigado pela atenção de todo mundo.